paz de nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Gálatas, capítulo 5. Antes que nada, vamos fazer a nossa oração, pedir a Deus que venha nos direcionar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo, nesse momento entregamos esse estudo nas Tuas mãos, para que seja o Teu nome glorificado e exaltado, ó meu Pai. Alivia a alma, meu Pai. Tira todo o desconforto, toda a tristeza, toda a preocupação, meu Pai. Tudo aquilo que tem afligido a alma de cada um aqui presente, meu Pai. Que seja o Senhor libertando, meu Pai. Que seja o Senhor limpando as feridas e curando, meu Pai. Para que cada um aqui presente entenda que sou o Senhor curador da alma. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, fala sobre a exortação a viver segundo o Espírito. Então aqui nos ensina como viver segundo o Espírito, ou seja, segundo o Espírito de Deus. Como é viver segundo o Espírito de Deus. O que agrada ao Espírito de Deus e o que não agrada ao Espírito de Deus, ok? Então fala assim, no versículo 16, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo desta lei. Então, vamos parar até aqui para poder fazer uma pequena introdução. O que é fazer as vontades da carne? Vontades da carne é fazer os nossos desejos. Aquilo que nós muitas vezes sabemos que é mau, mas fazemos porque, como é que eu posso dizer? Porque é algo que nós gostamos. Por exemplo, comemos doce em excesso, certo? Sabemos que vai ser destruição para a nossa saúde, sabemos que não pode dar diabetes, mas porque é algo que nós gostamos, comemos em excesso ainda assim. Sabemos que estamos a comer muito frito e sabemos que é algo que está destruindo a nossa saúde, mas porque gostamos, fazemos em excesso. Então, isso é fazer as vontades da carne, as vontades do coração. Estamos tristes, porque estamos tristes, vamos tomar decisões de acordo com a nossa tristeza. Estamos alegres, vamos tomar decisões de acordo com as nossas alegrias. E vemos um caso em que queremos, por exemplo, temos uma empatia pela pessoa, não? Estamos tristes por aquilo que a pessoa está a passar, mas pela emoção do nosso coração não paramos para orar a Deus se devemos fazer ou não. Vamos diretamente sendo guiados por aquilo que estamos a sentir. Então, seja para fazer o bem ou para fazer o mal, ambas coisas temos que orar a Deus. Não sabe, é uma boa causa, é algo bom. Igual quando uma nutricionista passa uma dieta, certo? Sabemos que é uma comida saudável, é bom. Mas o fato que a dietista me disse para tomar isto, não quer dizer que eu tenho que comer em excesso. Porque tudo em excesso faz mal. Então, a mesma coisa acontece. O fato de que eu quero fazer uma boa ação, o fato de que eu quero fazer uma coisa para ajudar o próximo, não quer dizer que me convém fazer. Não quer dizer o fato de uma coisa ser boa é que nessa circunstância que eu estou a passar agora, eu vou fazer porque é bom. Não. Nem tudo aquilo que é bom, temos que entender que há um momento de fazer determinadas coisas. Por isso que para tudo temos que pensar, orar antes de fazer. Porque às vezes fazemos coisas, não, é que é uma boa ação. Não, é que é algo bom porque não vejo nada de mal nisso. Sim, nós não vemos, mas Deus vê lá na frente. Porque talvez às vezes queremos ajudar em uma coisa onde Deus está dando estrutura para outra pessoa. Talvez queremos ajudar uma pessoa, mas em vez de ajudá-la a aprender a pescar, não, e ter o seu ganha-pão, estamos a ajudá-la diretamente e dando. Então, automaticamente, essa pessoa nunca vai avançar na vida, porque nós não estamos ajudando essa pessoa a aprender a pescar, estamos diretamente a dar o peixe frito. Entende? Então, são muitas coisas que temos que entender que o fato de querer fazer uma boa ação não quer dizer que seja um momento adequado. Tudo tem o seu momento. Tudo tem a sua hora. Então, cada vez que fazemos uma coisa fora do seu momento, fora da sua hora, vai ser destruição. Porque o mal nem sempre vem vestido de maldade, vestido com 2 chifres. Pelo contrário, sempre vem com coisas sutilmente. Coisas que depois, lá na frente, vamos ver com a corda no pescoço.
Vamos nos ver sem saída. Então, sempre quando somos guiados pelo nosso coração, fazendo a obra da carne, e não guiados pelo Espírito, assim como a palavra de Deus está a falar aqui, vamos nos destruir lá na frente, porque vai ser baseado em sentimentos e emoções. Quantas pessoas já mataram um ou outro? Só pelo fato de que, não, é que e mexeu com minha filha, mexeu com meu filho, fez isso, fez o outro. E às vezes nem é verdade. Mas porque a pessoa não parou para pensar. Não orou a Deus para ter a direção do Espírito Santo. Foi lá e fez a sua vontade. E depois ficamos prejudicados com a corda do pescoço, não sabemos como fazer. Então o que o Espírito Santo nos ensina aqui é andar no Espírito. E como andar no Espírito? Agora que estava com Deus. Mesmo que uma oferta de trabalho for bom, eu vou orar, Espírito Santo, é a tua vontade que eu troque de trabalho, é a tua vontade que eu aceite essa oferta. Porque só Deus sabe que vai haver lá na frente. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe. Então, quando fazemos as coisas baseadas em emoções e sentimentos, vamos nos prejudicar. Mesmo que é uma boa ação, mesmo que é algo bom, vamos nos prejudicar. Porque depois vamos ver com a corda no pescoço. Igual quando recebemos fiador de alguém. Nós não sabemos, hoje essa pessoa tem um trabalho fixo, mas amanhã não sabemos se essa pessoa continuará com o seu trabalho fixo. E depois quem vai pagar as contas? Depois quem vai pagar esse crédito? Depois quem vai pagar essa dívida que essa pessoa fez? Porque tem pessoas que são honestas, mas tem pessoas que, sinceramente, desde o princípio, já no seu pensamento desde que eu puder, eu deixo ela com o crédito e ela vai e paga sozinha. Desde que eu puder, eu deixo ela com essa dívida, vai e paga sozinha. Porque o coração só Deus conhece. Nós só vemos caras. Então, para tudo, mesmo que seja bom, vamos orar a Deus. Porque a maldade não vem de forma má, vem de uma forma boa, de uma forma que parece que é tudo bom. E depois ficamos destruídos, depois ficamos com o corpo arrebentado, depois ficamos aí com frustrações, depois ficamos aí desilusionados com pessoas, decepcionados com pessoas porque passou isso mais o outro. Depois o nosso coração começa a ficar sujo e aí já a nossa mente começa a pensar muito das neiras e aí a nossa alma já está perdida. Então, para tudo vamos orar a Deus, mesmo que for bom, vamos orar a Deus. Isso é andar no Espírito. Entender que mesmo que algo é bom, vamos orar a Deus para ver se é a vontade de Deus. Ok? Então, por isso que ele fala aqui. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo dessa lei. Qual é essa lei? A lei da maldição. Se somos guiados pelo Espírito Santo, já não estamos sob a maldição. Porque quem nos alerta é o Espírito Santo. Quem nos guia é o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo diz assim, não faça isso, não faça o outro, vai para esse caminho, não vai para o outro caminho, é Ele que vai ser responsável, é Ele que nos vai direcionar. Como o Espírito Santo se responsabiliza por nós? A partir do momento que há uma obediência à sua palavra. Porque nós falamos assim, Pai, o Senhor prometeu que se eu fizesse isso, se eu deixasse isso, se eu fizesse o outro, o Senhor estaria comigo. Então Ele é fiel. E como Ele é fiel, Ele vai nos respaldar. Mas quando nós fazemos as nossas vontades, depois como queremos que Deus venha nos respaldar? É impossível. É impossível. Porque Ele já avisou. Mas Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que às vezes, mesmo metendo nosso pezinho no meio do problema, Ele vem e nos ajuda. Mas isso não tem que ser uma coisa que nós fizemos de abuso. Porque tem coisas que nós fazemos de abuso. Tem coisas que somos conscientes que vai dar problema, mas vamos lá e metemos nosso pezinho, nossas mãozinhas lá dentro de abuso. Mas tem coisa que Deus sabe que nós fizemos com uma boa intenção, que nós fizemos e de uma forma que não sabíamos qual ia ser a consequência. Entende? E aí Ele vem e nos ajuda. Mas nos ajuda e corrigindo para não meter outra vez o pezinho lá dentro. Mas quando somos conscientes do pecado e ainda assim estamos a fazer esse pecado porque nós achamos que Deus é conosco, aí é onde Deus não ajuda, porque Deus sabe que fizemos de abuso. Deus sabe que éramos conscientes que isso era mau. Entende? Se eu sei que fofocar a vida do outro é mau, porque eu continuo a fazer. Se eu sei que estar guardando rancor, mágoa, ressentimento, isso é mau, não agrada a Deus, porque eu continuo a fazer. E não entrego ao Espírito Santo tudo aquilo de mal que está dentro do meu coração. Então nós temos que entender que para tudo há uma consequência. Tudo há uma consequência. Para que Deus possa nos proteger nos momentos difíceis, temos que entender que temos que obedecer. E se hoje temos falhado e não sabemos como sair desse problema, saiba que Jesus Cristo é poderoso para nos livrar desse problema. Mas para isso também temos que obedecer, começar a obedecer. Porque se não obedecermos, vamos estar cada dia saindo de um problema, entrando no outro. Saindo de um problema, entrando no outro. Então vamos obedecer a palavra dele. No versículo 19 fala assim, porque as obras da carne, que é as obras do nosso coração, são manifestas, as quais
e adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios e bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, esses são os frutos do nosso coração. Esses são os frutos da carne, os frutos das nossas vontades. E esses são. Aqui o Espírito Santo não está. Por isso sofremos, por isso há decepções, por isso há muitas frustrações aqui quando cometemos isso. Porque Deus não está aí. Onde Deus não está, não há paz. Onde Deus não está, não há sossego. Onde Deus não está, não há amor, não há alegria, não há bondade. É tudo maldição. Então, quando deixamos tudo isso à parte e começamos a andar com Deus, a nossa vida avança. Mas quando não queremos entender que cada vez que nós deixemos de ser guiados pelo nosso coração, vamos nos frustrar. Igual, por exemplo, agora me apaixonei, então eu vou agora fazer a vontade do meu coração. Eu vou agora... Não, é que é um bom homem, uma boa mulher, agora sim encontrei o amor da minha vida. Em vez de orar ao Espírito Santo e perguntar ao Espírito Santo se de verdade essa pessoa é para nós. Se de verdade essa pessoa é uma pessoa que agrada o coração de Deus. Não. Eu apaixonei-me, gostei, é bonita, é bonito. Então eu vou lá, pum, e depois o mesmo sofrimento. E quem termina sofrendo na maioria das vezes? Os nossos filhos. Por não perguntar a Deus. Por não curar uma ferida, sair de um relacionamento. Em vez de curar a ferida que ficou dos outros relacionamentos frustrados, não, entramos no outro. Mas quando entendemos que primeiro temos que curar a ferida, Espírito Santo, cura-me essa ferida que eu já tive em todos os relacionamentos, para que a próxima vez seja feita a tua vontade, a próxima vez que eu entrar no relacionamento seja guiada pelo teu Espírito Santo. Porque se não for assim, vamos voltar a sofrer outra vez. Vamos voltar a sofrer outra vez, porque o coração está ferido. Por quê? Porque quando vemos o outro parceiro que estamos a buscar agora, o novo, vamos falar assim, ai, está a ter atitudes como a outra, ai, está a fazer a coisa como o outro, assim tal. Por quê? Porque não é que esteja a fazer atitude como a outra, como o outro. É que, como nós estamos curados, o coração não está curado, ainda temos ferida lá dentro. Então, essa pessoa vai ter comportamentos que é da própria pessoa. Mas por que da própria pessoa? Por quê? Porque nós entendamos assim, que quando nós somos curados pelo Espírito Santo, tudo aquilo que vamos atrair vai ser pessoas com o mesmo comportamento do anterior relacionamento. Porque nós queremos buscar pessoas que agradem o nosso coração e não que agradem o coração de Deus. Porque quando agrada o coração de Deus, vamos entender que tudo aquilo que é mau fica para trás. Vem com defeitos, manias, como todos os seres humanos. Mas aquilo que é mau mesmo, maligno para nos destruir, fica para trás. Então o defeito não está no outro. O defeito está em nós, em escolher pessoas de acordo às nossas vontades, de acordo com o que estamos a sentir. Por isso saímos frustrados. Então vamos curar nosso coração antes de querer buscar um novo relacionamento. Porque vamos nos frustrar. E cada vez vai ser pior. Cada vez vai ser pior. Se o coração não está curado, cada vez vai ser pior. Então aqui fala agora. Mas o fruto do Espírito Santo, não, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse é o fruto do Espírito Santo. Mesmo na luta, mesmo na batalha, Deus é conosco. Então Ele nos dá esse fruto. E como conseguimos esse fruto? Não é com a força do nosso braço. É simplesmente entender que é o Espírito Santo quem dá. É o Espírito Santo quem dá. A partir do momento quando há uma obediência, Ele vem e dá. Então não vamos estar a esforçar. Não, eu tenho que ter o fruto do Espírito Santo. Não, Deus vem e dá. Quando há uma obediência. Porque se há uma obediência, o fruto do Espírito Santo é o caráter de Deus dentro de uma pessoa. O Espírito Santo é o Espírito de Deus dentro de uma pessoa. E só pode haver isso a partir do momento que há uma obediência à palavra dele. Ok? Fala assim, contra essas coisas não há lei. Ou seja, contra todas essas coisas que vêm do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo, do caráter de Deus, não há lei. Porque onde Deus está, tem que haver liberdade. Tem que haver paz, tem que haver alegria. Mesmo o outro estando aí, perseguido, o outro está endemoniado, mas vai haver paz. Porque Deus vai colocar essa paz dentro de nós. Entende? Então,
Assim como ele falou, essa paz de ser do entendimento, essa paz o homem não entende. Fala assim, como é que ele passa por tantas lutas, mas ainda assim tem um sorriso no rosto, porque Deus é conosco. Entende? Ele fala que 7 vezes cai o justo, 7 vezes Deus o levanta. Então é Deus que nos levanta. Se te sentes caído hoje, peça a Deus para te levantar. Peça a Deus para te dar força, que Ele é fiel para dar força. Ok? Então, e no versículo 24 fala assim, e os que são de Cristo crucificarão a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espíritos, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, se nós estamos a viver no Espírito, que é confiar em Deus, que é ler a sua palavra, que é obediência, não? Obediência a Ele, tudo isso, nós temos que andar em Espírito. E como andar em Espírito? É conectado com Deus. Porque se nós estamos conectados com Deus, vamos fazer muitas asneiras. Porque o nosso coração quer ser guiado por aquilo que Ele quer, por aquilo que Ele está a sentir. Então, temos que andar no Espírito. E como andar no Espírito? É entender que o nosso pensamento tem que estar conectado com Deus. Meu Pai, é a tua vontade. Porque podemos ler muita palavra de Deus. Podemos querer obedecer a Deus, praticar a palavra de Deus. Mas se não estamos conectados com Deus, não vamos estar conectados com Ele para saber onde está o perigo. Entende? Às vezes Deus vem, o Espírito Santo coloca na minha mente, porque o Espírito Santo é a boa consciência. Entende? O Espírito Santo é a boa consciência. Não coloca na minha mente, Sandra, atenção, não faças isso. Sandra, não faças o outro. Sandra, faça isso. Isso mais o outro. E eu, como estou sendo guiada pelo meu coração, sendo quando estou cansada, eu digo, não, fica para depois. Depois, pá, acontece algo mal. Eu falo assim, o Espírito Santo já tinha me avisado. Porque não andei no Espírito. Porque quando eu ando no Espírito, eu fico sensível à voz de Deus. Entende? Então, para andar no Espírito, temos que estar sempre, meu Pai, que o Senhor me livre de todo mal, que o Senhor me mostre aquilo que te agrada, aquilo que não te agrada, tira da minha vida, meu Pai, livra-me de toda tentação, meu Pai, se esse negócio vem do Senhor. Então, sempre perguntar a Deus. Isso é andar no Espírito, quando nós perguntamos tudo ao Espírito Santo. Entende? Por quê? Porque podemos estar a obedecer a Deus, podemos estar a ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, mas se não estamos sensíveis a Ele, como está sensível? É entender que vamos estar com muitas distrações ao nosso redor. Vai estar muitas distrações, muitas coisas que vão vir para distrair a nossa concentração, a nossa fé em Deus, entende? A nossa confiança em Deus. Mas quando nós entendemos que sempre perguntamos a Deus se sim ou se não, isso mais 12% quando temos dúvida. Então, todas essas distrações, Deus tira da nossa frente. Distrações vão vir, perseguições vão vir, tentações vão vir. Mas quando andamos no Espírito, o Espírito Santo vem e nos alerta, dando essa boa consciência. Porque quando a consciência pesa, o Espírito Santo não está lá. Então temos que recuar. Espírito Santo, eu sinto que o Senhor não está aqui nesse negócio. Eu tenho dúvida, eu tenho uma inquietação. Então me revela a tua vontade. Ele vem e revela. Ok? Porque fala assim, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Quando sentimos que estamos dependendo de pessoas para que nos dê elogios, para falar se algo está bom, algo está mal, quando dependemos dos outros para tomar decisões, não entendemos que tudo isso tem que ser dependendo do Espírito Santo, vamos nos frustrar. Então tudo tem que ser dependendo de Deus, tudo temos que perguntar a Deus. A primeira pessoa que temos que perguntar se fazemos ou não fazemos uma coisa tem que ser o Espírito Santo. Tem que ser Ele. Então, aqui, ele fala também da inveja. Se sentimos que somos pessoas invejosas, pessoas que cobiçam muito no que o outro faz, pessoas que não se sentem alegres com a bênção do outro, vamos orar ao Espírito Santo para limpar o nosso coração. Vamos orar ao Espírito Santo para purificar a nossa alma. Ele vem e purifica, mas quando sabemos que é algo mau, mas não pedimos a Deus para que nos limpe, vamos continuar no erro. Não é porque Deus não quer ajudar, é porque o nosso coração está duro, está endurecido. Não entendemos que só Deus liberta. Só Jesus Cristo cura e liberta a dor da alma. Então vamos clamar o nome de Jesus para poder ter esses frutos do Espírito Santo. Entender que não é pela força do nosso braço, mas sim é através da obediência que esses frutos vão vir na nossa vida. Para a honra e glória do nome do nosso Deus, ok? Vamos fazer a nossa oração agradecendo a Deus por mais uma direção.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo, te agradecemos por mais um estudo. Meu Pai, por vezes fazemos as nossas vontades e saímos frustrados. Por vezes não ouvimos a voz do Senhor, que é a Tua palavra, e queremos ver coisas na nossa vida avançar, mas não entendemos que por enquanto não há uma obediência. Por enquanto não importamos com a Tua opinião, meu Pai. Tudo vai ir por água abaixo. Nada vai ter sentido, meu Pai. Então, nesse momento, entregamos toda a afronta que estamos a ultrapassar nesse momento. Entregamos toda a frustração, meu Pai. Toda a decepção, entregamos nas Tuas mãos para que o Senhor venha fazer tudo novo, meu Pai. Oh, Senhor, também dá-nos o discernimento em espírito para poder saber decisões que não vêm do Senhor, para saber coisas, negócios ou projetos que não vêm do Senhor, meu Pai. Que assim a frustração caia por terra no nome de Jesus e que a partir de hoje possamos ser guiados pelo Teu Santo Espírito, possamos viver e andar na presença do Espírito Santo, meu Pai, e não nas nossas vontades. Em nome de nosso Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou deixar um louvor aqui embaixo para fortalecer ainda mais a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. E lembre sempre, para tudo temos que orar a Deus, perguntar se é a sua vontade ou não. Assim vamos ser evitados de passar frustrações, decepções e principalmente entrar em coisas, em negócios ou em créditos ou simplesmente em coisas que não vêm dele. Ok? Então, para tudo, vamos perguntar ao Espírito Santo, que Ele é fiel para nos responder. Deus vos abençoe. Um dia cheio da presença do Espírito Santo. Amém.